Oi, meu querido, tudo bem com você? Como é que você está? Estamos aqui para mais uma porção de compartilhar da palavra, de ensino, e eu quero compartilhar com você hoje. A nossa palavra ela começa lá em 2 Reis, no capítulo 1. A gente vai ver a história ali de Elias, o profeta Elias, que todos nós conhecemos, e ele estava convivendo com um rei naquela época que era o rei Acasias, que era um rei mau, um rei muito mau. Naquela circunstância, Acasias havia pedido para que Elias viesse ao seu encontro e Elias se recusava a vir ao seu encontro, né? E aí, no versículo 8, ele vai dizer que Acasias reconhece quem era o profeta, né, que ele estava procurando, era Elias. E aí, no versículo 9, ele vai falar assim, ó: em seguida, o rei mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: Homem de Deus, o rei ordena que tu desças. E Elias respondeu: Se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E disse a Elias: Homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. E aí respondeu Elias: Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E de novo o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial e outros 50 soldados. E o oficial subiu no monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, os seus servos. Sei que desceu fogo dos céus e consumiu os dois primeiros oficiais e todos os seus soldados, mas agora tem consideração pela minha vida. E aí o anjo veio a Elias e disse: Acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. E aí Elias vai e confronta o rei, né, naquela circunstância. Mas o que eu quero focar com você é esse momento aqui em que Elias ele estabelece uma palavra e a confirmação, a comprovação daquela palavra que ele está dizendo são sinais miraculosos, o sobrenatural que acontece e que comprova aquilo que ele estava dizendo. Ele fala assim: se eu sou homem de Deus, então vai descer fogo dos céus e acontecer isso. Então ele faz a primeira vez, ele faz a segunda vez, e na terceira vez, quando essas outras duas vezes haviam acontecido, na terceira vez o soldado ele já vai preparado, porque ele sabia que aquela palavra que Elias estava dizendo de que ele era homem de Deus, aquela palavra era verdadeira, pelo fato dele, dos sinais acompanharem a palavra que está sendo falada. Então, é a respeito disso que eu quero falar com você. Os sinais na palavra de Deus, a gente vê muitos sinais que Jesus fazia, que os apóstolos faziam, que os profetas de Deus faziam, mas os sinais em si, eles não eram um fim em si, mas os sinais eles eram a confirmação ou a comprovação real, fiel de uma palavra ou de algo que estava sendo declarado. Quando Jesus falava, olha, eu sou o Filho de Deus e tal, 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 então ele fazia sinais que comprovavam e que deixavam os fariseus e os mestres da lei impressionados, porque eles falavam, bom, a gente está ouvindo algo que não convém com aquilo que nós cremos, mas os sinais estão me dizendo outra coisa. Os sinais, os milagres estão mostrando que Deus está com ele. Tanto que, mesmo para os fariseus, Jesus era ou um profeta ou alguma coisa assim. Eles não descartavam que ele era alguém espiritual e importante. O que eles não conseguiam aceitar era que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E isso que para eles era uma blasfêmia. Mas eles reconheciam que os sinais acompanhavam, os sinais de Deus acompanhavam ele. E aí a gente vê, por exemplo, lá com Moisés, a gente vê que Deus deu alguns sinais, né? Quando Moisés perguntou, Deus, mas e aí, como é que eu vou me apresentar diante de Faraó? O que, que eu vou dizer? E aí Deus fala para ele, olha, você vai dizer que o eu sou te enviou, ou seja, eu sou enviou você.
Ele fala, tá, mas como? Como que eu vou fazer isso? E aí Deus fala, então, adiante de você irão sinais. E os sinais vão declarar para o faraó e para todo o povo de que eu sou, de que o Deus, o único Deus todo-poderoso, está com você naquilo que você está falando. Aí a gente vê lá em Êxodo, por exemplo, ó, Êxodo, quando começaram os sinais, né? Quando Moisés começou a demonstrar através de sinais, ele começou a trazer sinais, né, diante do povo e diante do faraó principalmente. Quando isso começou a acontecer, Faraó fez o quê? Ele começou a chamar outros magos do seu contexto, os seus magos, os seus adivinhos, e ele começou a chamar os seus místicos para fazerem as mesmas coisas. Porque qual que era a intenção? A intenção era descredibilizar os sinais, porque eu descredibilizando os sinais, eu descredibilizo a palavra. Se eu descredibilizo os sinais, eu descredibilizo também a palavra. Então você vê até no capítulo 7 de Êxodo, versículo 16, Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó, que foi essa a instrução de Deus, né? Arão jogou a vara diante de faraó e seus conselheiros e ela se transformou numa serpente. Mas olha o que o faraó faz. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Ou seja, eles pegaram, tentaram reproduzir o mesmo milagre que Deus havia feito através das suas ciências místicas ocultas. E eles conseguiram fazer para tentar descredibilizar a palavra real que Moisés e Arão estavam carregando. E aí o que acontece? Mas a vara, a vara deles se transformou também em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Ou seja, a serpente de Arão, da vara de Arão, engoliu as serpentes dos outros magos. Então, era mais uma vez Deus mostrando, olha, beleza, você consegue fazer sinais, agora o meu sinal, ele sobrepõe, ele consegue destruir, acabar com os sinais de vocês. Porque essa era a palavra do Senhor. Então, os milagres, a gente tem falado muito sobre isso e a gente tem meditado também, tem meditado muito sobre 1 Coríntios, quando Paulo fala, né? Eu não vim a vocês com palavras de sabedoria humana, mas vim com demonstração de espírito e de poder. Então essa demonstração de espírito e de poder era a mesma coisa que os apóstolos faziam e a mesma coisa que Jesus fazia. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 1, fala assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. E aí a gente se pergunta: peraí, mas paralítico, no fundo, tudo que talvez a gente esperava era que Jesus simplesmente curasse ele. Mas o que Jesus fala para ele? Seus pecados estão perdoados. E é isso que traz escândalo, porque Jesus não traz simplesmente um sinal, Jesus traz uma palavra. Jesus traz uma palavra. E quando Jesus traz essa palavra, os fariseus, os mestres, eles ficam horrorizados. Olha só o que eles falam. Diante disso, alguns mestres da lei disseram entre si mesmos: esse homem está blasfemando. Por quê? Eles diziam em outra parte, em outro evangelho, eles diziam assim: quem que ele pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? E aí Jesus vira para eles, e aí no versículo 4 ele fala: conhecendo Jesus os seus pensamentos, ele fala: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou é mais fácil dizer: levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tenha na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ou seja, Jesus falou assim: o que é mais fácil? É mais fácil falar os seus pecados estão perdoados ou falar levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que essa palavra é verdadeira, para que vocês saibam que esse que está falando com vocês tem sim autoridade para perdoar pecados, e aí ele manda o sinal, ele fala, então, para que vocês saibam que essa palavra é verdadeira, ele vira para o paralítico e fala, levante-se e ande. E o paralítico se levanta e anda. Ou seja, o sinal acompanha
a palavra. O sinal acompanha a pregação. Então é sempre assim, a gente sempre vai ver momentos em que os sinais, eles sempre estão acompanhando uma palavra, ou eles estão acompanhando a testificação de que, no caso de Jesus, de quem Jesus era. Ele está falando, eu sou. E aí, quando não acreditavam, ele curava, ele libertava, ele fazia. Por quê? Porque eram sinais da pregação. Então, o milagre, ele não é um fim em si só. Isso que se a gente entende isso para a nossa realidade hoje, e eu creio muito que os sinais ainda são reais, ainda são para hoje, os milagres, as curas ainda são para hoje. São para hoje, porque o Senhor testificou isso, e nós vamos ver daqui a pouco Jesus falando isso. Os sinais acompanharão. Então eu creio que os sinais, eles estão aí, eles vão ser mais evidentes em nome de Jesus, mas eles não são um fim em si só. Eles acompanham, eles testificam a natureza de quem está sendo aquele que cura. Eles testificam, eles declaram a natureza, a verdade daquele que é o que cura, que é Jesus. Então sempre, sempre, sempre os milagres, eles acompanham a pregação. Os milagres, eles testificam uma verdade que está sendo pregada, uma verdade que está sendo ministrada, uma autoridade que está sendo demonstrada, não de homens, mas do próprio Jesus. Se eu falo em nome do Senhor, se é o que Elias está falando ali, olha, se eu sou homem de Deus, isso a gente está falando do Antigo Testamento. Se eu sou homem de Deus, então que caia fogo do céu. Ou seja, ele está falando, eu tenho autoridade por causa de Deus, porque Deus me deu essa autoridade, Deus me colocou esse ofício, e se eu sou homem de Deus, se eu sou chamado para isso, então que os sinais aconteçam. Muitas pessoas e muitos profetas ao longo dos anos usaram essa autoridade em benefício próprio. Mas isso vai sendo desmantelado, destruído com o tempo. Né? Porque a gente vê que com o tempo, os próprios testemunhos, eles descredibilizam. Agora, o contrário também é verdadeiro, e é nisso que nós focamos. Aqueles que são homens de Deus e que têm um testemunho e que têm demonstrado a sua pregação através de sinais, através de maravilhas, através de coisas grandiosas que Deus tem feito, esses têm representado o Senhor e têm demonstrado o Senhor. E é isso que o Senhor tem para nós. Olha só o que ele fala em Marcos, no capítulo 16 de Marcos, que são as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ele deixa uma última palavra, ele diz assim, ó, versículo 15 de Marcos 16. Ele fala, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, a instrução dele é, vão pelo mundo e preguem o evangelho. Este evangelho é a base, a palavra. É isso que vocês vão pregar, é isso que vocês vão fazer. Esse é o fundamento de tudo. Não há necessidade de sinais se não houver uma testificação através da pregação. Então, a palavra é o fundamento, a palavra é o que precisa ser comprovado para as pessoas. A palavra, a verdade, né, o crer é o que realmente vai transformar, vai curar, vai trazer salvação, que é o principal. O que Jesus estava instruindo é, levem salvação, levem o reino de Deus para todos os povos, em todos os lugares da terra. Isso é o principal, esse é o fundamental. A partir disso, ele fala, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então essa é a instrução principal de Jesus. Vão, preguem, aqueles que crerem e forem batizados vão ser salvos, os que não crerem não serão salvos, serão condenados. E ele continua dizendo, e estes sinais acompanharão os que crerem. E aí ele fala dos sinais. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Essa é a instrução de Jesus, a última instrução para ele, logo antes de partir. Então isso é para hoje, isso é para agora. E o Senhor falou, vão, façam discípulos, vão e preguem o evangelho. E aí, depois dele ter dito isso, ele foi assunto aos céus. Essa foi a última instrução de Jesus. Então, o que ele está dizendo através disso? Vão e preguem. Preguem a palavra. Para credibilizar a palavra, os sinais acompanharão aqueles que creem. Então, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem e aqueles que estão pregando, aqueles que estão levando essa palavra e levando outros a crerem. E se você, então, torna-se um crente, começa a crer, então esses sinais também são para você.
E você pode fazer parte também disso. Você começa a fazer parte do ministério de Jesus e fazer parte desse desígnio dele para você, desse chamado dele para você, né? De ir pregar o evangelho e levar muitos outros a crerem, serem batizados e também se tornarem parte disso, e também carregarem esses sinais a partir da sua fé. Os que crerem, esses sinais acompanharão. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. Então, é sempre a gente, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai compreendendo de que os sinais eles são para hoje e a gente precisa buscar isso, mas eles precisam ser acompanhados da pregação. Não adianta eu chegar num lugar e simplesmente começar a fazer um monte de milagres se as pessoas não entendem da onde esse milagre está vindo, da onde que isso está acontecendo. Agora, como Jesus mesmo fez, olha, estão perdoados seus pecados. Tá, mas como que você tem autoridade para isso? Então tá aqui, ó, os sinais que demonstram ou que credibilizam a minha palavra de que os pecados deste homem estão perdoados. Então é sempre assim, os sinais eles sempre vão testificar a pregação, a palavra, a verdade, aquilo que está sendo declarado. E o que nós declaramos, o que nós cremos é em Jesus Cristo. E ele é a base, o fundamento da nossa pregação. Sabendo que os sinais, eles são uma testificação, uma declaração da palavra de Deus, nós podemos entender que nós não somente carregamos os sinais da palavra de Jesus e da vida de Jesus aqui nessa terra, como nós podemos também ser os sinais. Através do nosso testemunho, através do que nós vivemos, através do que Jesus fez na nossa vida, nós podemos não só carregar e trazer os sinais dos céus para testificar a palavra de Deus na vida de pessoas, como nós podemos ser os sinais da vida de Jesus aqui nessa terra. Eu quero fechar com essa palavra, olha que tremendo. Lá em João 12, João capítulo 12, versículo 9, a partir do versículo 9, fala assim: você sabe a história quando Lázaro, ele estava morto, Jesus é avisado pelas suas irmãs, e aí Jesus se desloca até o local, Lázaro estava morto já faziam 4 dias, né? Quando Jesus chega diante do túmulo onde Lázaro estava, Jesus pede para que a pedra fosse retirada e chama Lázaro para fora, né? Jesus sabia que Lázaro não estava morto, que ele iria ressuscitar, que ele não permaneceria morto. Mas Jesus levou todo esse tempo para chegar lá, para ficar bem morto mesmo. Não era só um pouquinho morto, era 4 dias morto. E Lázaro já estava lá 4 dias, já cheirando mal. E quando Jesus chega naquele lugar, ele manda que a pedra seja rolada e ele chama Lázaro para fora. Então Lázaro se levanta do túmulo e vem para fora, né? E ele pede: desenfaixem ele. Eles desenfaixam. Então, quando essa história aconteceu, ela foi para tudo que era lado. Todo mundo ouviu falar a respeito dessa história por toda aquela região. E mesmo Jesus tantas vezes falando: gente, não contem nada para ninguém. Mas eu acho que era a estratégia perfeita de Jesus, porque ele falava: gente, não conta. Aí que o povo contava de verdade. Jesus falava: ó, não fala para ninguém. Aí que o pessoal falava para valer. Entendeu? Então, a gente vê como se fosse realmente uma estratégia de Jesus, falando: não fala para ninguém, mas sabendo que o povo ia falar mesmo. E a notícia correu, e correu muito. E aí no versículo 9 a gente vai ver o seguinte, ó: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, mas não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar não só Jesus, mas também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. As pessoas iam por causa de Jesus, mas muitas pessoas foram atrás de Jesus não por causa de Jesus, mas pela fama da cura de Lázaro, pela fama da ressurreição de Lázaro. Então as pessoas iam para conhecer não só Jesus, mas as pessoas iam procurando e falar: cara, cadê aquele cara que ressuscitou? Você ouviu falar daquele cara que ressuscitou? E as pessoas iam atrás de Lázaro para conhecer Lázaro.
porque Lázaro era o testemunho real, vivo, o sinal vivo do poder de Jesus. Então você pensa que maravilhoso isso, as pessoas iam procurar não somente Jesus, mas as pessoas iam procurar Lázaro, porque elas queriam conhecer quem era o sinal vivo, real, em carne e osso, da testificação, da credibilidade do testemunho de Jesus. Isso é muito maravilhoso. A gente estava, nesses últimos dias, a gente teve contato com pessoas e a gente ouviu histórias de pessoas que eram sinais reais, verdadeiros do testemunho de Jesus. Ah, porque a pessoa era desse jeito, era desse jeito, era desse jeito, e daí ela se converteu e ela agora ela tá assim, ela tá assim. Então são testemunhos e os testemunhos, eles facilitam de uma maneira muito grande a pregação, porque não tem como você negar. Não há como você negar uma cura de um câncer, um exame que deu errado em todos os exames, de repente, no último, depois de um momento de oração, de uma palavra profética, aquilo mudou completamente o diagnóstico. Não tem como você não acreditar num negócio desse. A gente conhece tantas histórias. Tem um casal de amigos nossos, pastores lá de Curitiba, e o filho deles ele foi diagnosticado até o final com problemas graves de saúde, com síndromes muito graves, e tudo ali comprovado, e dedos dos pés e das mãos estavam comprovados que a criança não tinha lá alguns dedos. E aí no último dia, no último exame, depois de muita oração, depois de muito crer, no último exame, a criança estava lá, com todos os dedos, e ninguém acreditava. Toda a equipe médica falava, não, o que aconteceu? E as pessoas vinham para conhecer aquele testemunho, quem que era aquele menino. E hoje é um menino grande, com todos os dedos, sem problema nenhum de saúde. Todo mundo quer conhecer e saber, meu Deus, o que aconteceu com esse menino que tinha essa história, tinha esse diagnóstico, e Jesus curou ele. E aí a tua oportunidade de dizer, não, sabe o que foi isso? Isso aqui não foi não foi algo do acaso. Eu tenho todos os documentos que comprovam que não foi algo do acaso, foi um milagre. E quem fez esse milagre foi Jesus. E aí você tem a oportunidade de pregar a respeito de Jesus. As pessoas vinham para conhecer Lázaro. Elas nem às vezes nem sabiam de Jesus, mas elas sabiam de Lázaro. E por causa de Lázaro, ele podia direcionar a glória para Jesus, dizer, olha, sabe quem me curou? Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o Filho de Deus. Esse aqui tal. E aí ele podia pregar a respeito de Jesus por causa do seu testemunho, da sua história. Quantos de nós não temos histórias assim para contar? Quantos de nós não fomos transformados ou não vivemos milagres, curas, sinais que hoje nos fizeram testemunho vivo do poder de Deus? E que hoje nós somos pregação viva, somos cartas vivas que testificam e credibilizam a verdade de Cristo, a verdade da palavra do reino de Deus, que nós podemos hoje ser esse sinal real, vivo, verdadeiro para pessoas. Eu creio que essa é uma verdade para todos nós e essa é uma verdade para você também. Os sinais de Deus são para você. Eles acompanham, devem acompanhar a sua pregação. Então, se você deseja ver isso, comece a buscar isso nas suas orações. Dizer, Senhor, eu quero ver os sinais. Comece a ser ousado e crer, porque você não é obrigado, você não tem que gerar nada, você não tem que fazer nada, mas você tem a oportunidade de se colocar pelo menos no lugar e se posicionar para que você possa ver milagres acontecendo. Eu quero te contar um último testemunho. Um certo dia eu sempre tenho muito cuidado, né? Mas em liberar palavras proféticas, nas minhas percepções. Mas teve um dia que foi muito claro. Eu estava na casa de um amigo e eu sentei no sofá dele e ele estava meio estranho. Eu falei, o que está acontecendo? Ele me disse, olha, eu travei, eu caí de uma escada, travei, tô com uma dor terrível nas costas, não consigo nem me movimentar. E aí na hora que ele falou, o Espírito Santo falou para mim assim, ele me, sabe, muito suavemente ele falou, olha, você vai orar por ele e ele vai ser curado. E aí eu sei quando o Espírito fala comigo, porque parece que eu fico assim, eu não consigo ver mais nada. Eu não consigo ver mais ninguém, parece que eu fico assim, eu entro num vácuo porque eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, parece que eu entro num vácuo, eu não consigo nem pensar mais. E aí eu não consegui nem prestar atenção mais na conversa com ele. Eu só conseguia pensar, meu Deus, e agora? E aí, é para orar mesmo? É isso?
E eu nunca tinha, a princípio, vivido uma experiência assim. E ele falou, não, você vai orar por ele e ele vai ser curado. Mas me veio uma convicção tão grande, eu falei, cara, o que a gente tem a perder? A gente tem um testemunho, a gente tem uma credibilidade no nosso testemunho, na nossa seriedade, no nosso compromisso com a palavra de Deus, da nossa honra com o Senhor. Então isso tudo já nos credibiliza no sentido de que a gente não é charlatão, né? A gente não é enganador, então a gente é muito sério naquilo que a gente faz. E aí eu falei, cara, eu senti muito forte do Espírito Santo de orar por você, por essa situação aí nas suas costas. Eu falei, posso orar por você? Ele falou, claro, pode orar, pode orar. E aí eu falei, cara, mas seja muito sincero quando eu te perguntar. Ok. E aí comecei a orar por ele, simplesmente liberando essa palavra. Falei, Senhor, o Senhor falou que o Senhor vai curar ele. Espírito Santo, se você falou que você vai curar, você vai curar. Então, Jesus, vem, cura agora, tira toda a dor, coloca tudo no lugar. Tal, tal, tal. E ele estava travado, não conseguia se mexer. Ele estava simplesmente sentado no sofá numa posição que ele não conseguia se mexer. E aí eu orei por ele, perguntei para ele, e aí, você está sentindo alguma coisa? Ele falou, olha, não, agora não senti. Falei, seja sincero. Não estou sentindo nada ainda. Então tá, então vamos continuar orando. Porque o Senhor falou que ele vai curar, então vamos continuar. Né? Você lembra aquele episódio que Jesus vai curar um cego e ele cospe no chão, passa nos olhos do homem, né? E ele pergunta pro homem pela primeira vez, ele fala, você está enxergando alguma coisa? E aí ele fala, olha, eu estou enxergando homens como árvores. Ou seja, mesmo Jesus, quando ele estava operando um determinado milagre, e pense que tudo que ele fez para deixar exemplos para a gente, para que a gente aprenda com eles. E ele faz isso, ele fala, olha, o que você está vendo? E ele fala, eu estou vendo homens como árvores. Aí ele vai e faz de novo, e ora de novo. E ele fala, e agora? Ele fala, e agora eu estou vendo completamente. Então, você vê que mesmo para Jesus isso não foi um grande problema, porque Jesus podia ter curado do jeito que ele quisesse, mas ele fez esse processo todo profético, né? Então tem todo o que profético que ele demonstra ali, e também deixando para a gente o exemplo de que, olha, se não foi a primeira vez, dá uma insistida, permanece. Se você tem uma palavra, os sinais acompanharão a palavra. Então creia nos sinais que vão acompanhar a palavra que o Espírito Santo te deu, que Jesus deu para você já. E aí eu continuei orando, orei a segunda vez, ele falou, olha, perguntei de novo, ele falou, olha, agora parece, daí eu não senti firmeza, mas ele falou, parece que agora eu tô sentindo um pouquinho melhor. Mas amém, amém. Eu falei, não, amém não, nós vamos continuar até acontecer, porque Jesus falou, porque eu já estava ali mesmo. Eu falei, agora nós vamos até o final. Você confiou, você acreditou, então agora nós vamos. E aí eu orei a terceira vez com ele, e aí na terceira vez ele ficou espantado. Como assim? Eu não acredito. E aí ele começou a se levantou, começou a se mexer, a pular e se abaixar. E falou, cara, eu não tô acreditando. E começou a chorar, eu comecei a chorar também. Eu falei, caraca, como assim, gente? Então, assim, seja fiel às percepções que o Espírito Santo te dá. Pregue a palavra e creia que os sinais vão acompanhar a palavra. Então, esses são os pontos que eu quero aqui realmente deixar com você. Primeiro, nós precisamos buscar os sinais que testificam a palavra que nós estamos pregando. O nosso evangelho não pode ser um evangelho vazio. Ele não pode ser um evangelho de palavras apenas. Como Paulo falou, olha, eu não vim com vocês com palavras com palavras de persuasão humana, mas eu vim com demonstração de espírito e de poder, porque o nosso evangelho ele carrega espírito e poder. Então, o nosso evangelho precisa ser um evangelho vivo, que demonstra, através de sinais, a quem nós servimos, um Deus todo-poderoso, que pode curar, que pode libertar, que pode transformar. Esse é o Deus que nós servimos. Então, primeira coisa é isso, creia, ore por isso, para que os sinais acompanhem a sua pregação. Você tem aprendido de que você tem um chamado e que você pode desenvolver. Não adianta você ligar para o pastor e pedir para o pastor orar por aquele, ou esse ou aquele. É você, o Senhor te levantou. A gente está aqui para te servir, para te capacitar, para que você possa desenvolver, para que você possa fluir, para que você possa fazer acontecer, porque o Senhor não chamou apenas alguns, Ele chamou os seus filhos para que eles sejam efetivos no ministério, para que eles possam trabalhar. O Senhor chamou os santos dele para que eles possam trabalhar. E você é chamado de Deus para isso. E eu sou chamado de Deus para isso.
Então, não é encargo do pastor curar, libertar, fazer isso tudo. É encargo da igreja, do corpo, dos filhos. Então, creia que a tua pregação, que as tuas palavras, elas podem carregar os sinais de Deus. Porque Ele prometeu isso para você, Ele prometeu isso para nós. Então, creia, pregue o evangelho e ore para que os sinais eles acompanhem o evangelho que você está pregando. E seja você também esse testemunho. Seja você esse testemunho, se arrisque, né, para demonstrar isso, para derramar isso sobre pessoas. E seja você mesmo testemunho. Você pode ser um testemunho vivo da vida de Cristo, de quem Jesus é para essa terra e para essas pessoas. Então, deixe que aquilo que Jesus está fazendo em você, tem feito em você, os sinais em você, possam também testificar e demonstrar Jesus para outros. Porque esses sinais eles vão acompanhar aqueles que creem. E assim como Lázaro ele era procurado por causa do seu testemunho, do que ele havia vivido, e por causa disso ele podia direcionar a glória para Jesus e podia pregar a respeito de Jesus, isso também é a gente tem muita história, muitas coisas que Jesus fez e que está fazendo nas nossas vidas e que nós podemos testemunhar para muitas pessoas. E lembra que um exemplo, um testemunho, ele arrasta muito mais do que uma palavra. Então, quando você carrega as duas coisas juntas, a verdade da palavra de Deus, que é o que realmente transforma, que é o que realmente converte o coração, quando você carrega a palavra e mais o testemunho e mais os sinais, então esses sinais eles reforçam, eles endossam a palavra que está sendo pregada. E isso leva as pessoas a crerem de uma maneira muito mais fácil, muito mais leve, muito mais simples. E olhar, e faz com que as pessoas olhem para Jesus. Faz com que as pessoas olhem para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que pode todas as coisas. E é isso que nós cremos, é isso que eu declaro sobre a sua vida, que você possa viver essa verdade todos os dias, em nome de Jesus, e ver os sinais de Deus acontecendo. Porque esse é um tempo oportuno para que nós vejamos a glória de Deus e os sinais de Deus acontecendo nessa terra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe muito, que você possa ser edificado com essa palavra e ver os sinais, as mudanças acontecendo já na sua vida, já nesses próximos dias. E começar a ver esse evangelho vivo acontecendo dentro de você, para fora de você, dentro de você e agora vindo para fora e tocando outras vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe.